Fraturas do crânio. As fraturas são comuns, mas nem sempre associadas à lesão cerebral. A gente tem que lembrar que quando fala de crânio, está falando de osso. Então eu estou com um problema, uma fratura no osso. Não necessariamente ela tenha chegado lá dentro do osso, lá dentro do cérebro. Apesar de muitas lesões cerebrais graves ocorrerem sem fratura craniana. A identificação da fratura de crânio é muito importante, pela possibilidade da presença ou desenvolvimento de hemorragia intracraniana, devendo este paciente ficar sob observação. É quando normalmente a pessoa fica lá internada, mesmo se sentindo bem, porque ela está sob observação, para ver se aquela hemorragia intracraniana vai se manifestar nas próximas horas ou nos próximos minutos daquele dia. Então ela fica quietinha lá em observação. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma fratura de crânio aberta, um afundamento de crânio também. Esse daqui eu não tenho um pedaço, eu tenho simplesmente um osso que entrou. Fratura da base do crânio, essa fratura, essa rachadura, né, linear, que aí eu não tenho um quebrado, ela simplesmente ela racha de fora a fora, e uma fratura depressiva. Então são esses os tipos de fratura que a gente tem mais comuns no crânio. Fratura linear sem afundamento. Não requer tratamento específico, somente observação se houver suspeita de lesão cerebral. Então, se por um acaso eu tiver uma suspeita, eu fico em observação com a pessoa para ver se ela tem algum sintoma que ela ainda vai manifestar. Se não, eu simplesmente fico lá tratando, a pessoa vai ficar com dor na cabeça, vai ficar com dor ali na musculatura e tal, mas ela vai se recuperar normalmente, até porque não é uma coisa que você tem o que fazer. Não tem como engessar, não tem como fazer cirurgia, não tem o que fazer, ele simplesmente vai esperar que o corpo se cure. Atenção às fraturas que cruzem leito vascular. O que é o leito vascular? É a parte do osso onde o vaso de sangue passa em cima, ele é o leito, ele é o fundo. Então, uma fratura onde eu tenho em cima da fratura, a fratura está embaixo de uma veia de bastante importância. Ou suturas cranianas. O que são as suturas cranianas? São a hora que eu termino um osso e eu tenho outro osso, eu tenho na nossa junta. Mas no caso ali, no crânio, eu não tenho movimentação. Fratura linear sem afundamento. Atenção às fraturas que cruzem leito vascular ou suturas cranianas, em virtude da possibilidade de hematoma epidural. Afundamento craniano. Pode não ser uma emergência cirúrgica, dependendo da lesão cerebral, porque dependendo se eu afundei muito, afundei pouco, eu vou ter uma lesão maior ou menor. Mas devido ao risco de sequelas graves e crises convulsivas de difícil controle, geralmente o tratamento é cirúrgico com retirada e elevação do fragmento. Então eu tenho pequenos fragmentos, eu tiro. Eu tenho um grande fragmento, eu simplesmente levanto ele deixa de ficar afundado. Fratura de crânio aberta. Havendo comunicação direta entre o escalpe lacerado e a substância cerebral, essa condição é diagnosticada por tecido cerebral visível ou perda de líquido cefalorraquidiano, exigindo tratamento cirúrgico. O que isso significa? Eu tenho o escalpo. O que é o escalpo? Arranquei o couro cabeludo junto com o cabelo. Foi uma carne junto, músculo ali junto. E ao mesmo tempo eu tenho uma fratura de crânio aberta, eu tenho um buraco que leva até dentro do cérebro. E aí eu tenho o contato do couro cabeludo que está lá, lacerado, com o lado de dentro da cabeça, com o cérebro. E aí eu tenho a perda do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que fica entre as membranas, entre a meninge. É o líquido que desce a nossa espinha. Agora me explica por que o nome é fácil. Na verdade, o nome não é difícil, porque cada região tem um nome. E o nome do líquido é relacionado à região que ele está relacionado. Céfalo por causa do cérebro. Cefalorraquidiano. Fratura de base de crânio. O diagnóstico clínico se baseia na perda do líquido cefalorraquidiano pelo ouvido. Quando ela sai pelo ouvido, ela é otolicorreia. Agora eu tenho oto de ouvido, liquor, porque é do líquor do cérebro, e reia, derramamento. Ou pelo nariz, rinolicorreia. Ou equimose na região mastoide, que é o sinal de Bepel. Ou sangue na membrana timpânica, lá do tímpano,
hemo de sangue e tímpano. Equimose periorbitária. O que é órbita? A órbita é essa região que você fica em volta dos olhos. Eu tenho uma equimose em volta dessa região, que é chamado de olhos de guaxinim, que é esse da figura aí. Esse tipo de fratura muitas vezes não aparece na radiografia convencional indiretamente. A suspeita surge devido à presença de ar intracraniano e também porque eu tenho as minhas outras características, inclusive do seio esfenoide. Então vamos olhar aqui a figura, olha lá. Equimose periorbitária, os olhos de guaxinim. Ela também pode dar o sinal de Bethel. Olha lá, equimose do retroauricular. Então atrás do ouvido aparece a equimose ou hematoma, essa manchinha, porque lá do lado de dentro eu tenho uma fratura que derramou sangue. Vou encerrar então aqui nesse tema mais esse vídeo.